No Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha até aqui, a classificação momentânea e os próximos jogos do Campeonato Paulista de Basquete Masculino. Basquete Masculino, Campeonato Paulista do... O segundo turno prossegue hoje, quarta-feira, 12 de setembro, às 7h30 da noite, com 2 partidas. Em São José do Rio Preto, no Centro Regional de Eventos, o América Unipismel encara o SESI Franca Basquete. E na capital paulista, no ginásio Antônio Prado Júnior, o vice-líder paulistano Corpore enfrenta a Liga Sorocabana. Amanhã, quinta-feira, 13 de setembro, mais 3 partidas. Às 7h30 da noite, na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, o Esporte Clube Pinheiros receberá o Corinthians. Já no mesmo horário em Osasco, no ginásio do Geodesico, o Basquete Osasco enfrentará o líder Sende Bauru Basquete. E às 8 horas da noite em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor receberá o São José Basquetebol. Campeonato Paulista do... O segundo turno continuará no próximo sábado, 15 de setembro, com mais 3 partidas. Às 6 horas da tarde na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, o Esporte Clube Pinheiros enfrentará o líder Sende Bauru Basquete. Já às 7 horas da noite em Sorocaba, no ginásio Gualberto Moreira, a Liga Sorocabana receberá o América Unipismel. E no mesmo horário, em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor enfrentará o Basquete Osasco. No próximo domingo, 16 de setembro, às 6 horas da tarde, na capital paulista, no ginásio Antônio Prado Júnior, o vice-líder paulistano Corpore receberá o SESI Franca Basquete. E na próxima segunda-feira, 17 de setembro, às 8 horas da noite, em São José dos Campos, no ginásio Lineu de Moura, o São José Basquetebol enfrentará o Corinthians Paulista. Campeonato Paulista do... A classificação geral do Paulista de Basquete Masculino, o líder é o Sende Bauru Basquete, 26 pontos, segundo o Paulistano Corpore com 25, em terceiro estão empatados SESI Franca Basquete e Pinheiros com 24, quinto é o Mogi das Cruzes Elbor com 23, em sexto lugar estão empatados São José Basquetebol e Corinthians Paulista com 20 pontos, oitavo é a Liga Sorocabana com 16, nono é o Basquete Osasco com 15 e em décimo o América Unipismel com 14 pontos. Campeonato Paulista do... Ontem, terça-feira à noite, na capital paulista, no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, o Mogi das Cruzes Elbor confirmou o favoritismo e venceu com tranquilidade fora de casa por 90-77 o Corinthians Paulista. Os destaques da vitória do Mogi foram Arthur Pecos, 19 pontos, 7 assistências, 2 rebotes e 2 bolas recuperadas, JP Batista, 17 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, e o americano Chamel, 16 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. E os destaques do timão foram Guilherme Giovannoni, 25 pontos, 6 rebotes, 3 assistências e 2 bolas recuperadas, Maurício Aguiar, 16 pontos, 2 rebotes e 2 bolas recuperadas, e o peruano Kyle Fuller, com 15 pontos e 4 rebotes. No último domingo de manhã, em Franca, no ginásio do Pedrocão, o Sende Bauru Basquete venceu o clássico caipira fora de casa por 79-65 contra o SESI Franca Basquete. Os destaques da equipe de Bauru foram Lucas Mariano, 19 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, Larry Taylor, 15 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, e Jefferson William, 11 pontos e 11 rebotes, um duplo-duplo. E os destaques da equipe de Franca foram Lucas Cipollini, 17 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, e David Jackson, 16 pontos, 6 rebotes, 3 bolas recuperadas e 2 assistências. No último sábado aconteceram 3 partidas em Sorocaba, no ginásio Gualberto Moreira. O São José Basquetebol venceu fora de casa por 74-65 a Liga Sorocabana. Os destaques do time do Vale do Paraíba foram Pedro Lima, 14 pontos, 2 bolas recuperadas e 2 rebotes, e o americano Johnson, 13 pontos, 1 rebote e 1 bola recuperada. Já na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, o Esporte Clube Pinheiros atropelou por 97-67 o Basquete Osasco. Os destaques da equipe da casa foram
Cordeiro Bennett com 21 pontos, 4 rebotes, 2 assistências e 2 bolas recuperadas. Renato Carbonari, 13 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. E Christopher Ware com 13 pontos, 4 rebotes e 2 bolas recuperadas. E os destaques da equipe de Osasco foram Thiaguinho, 14 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. E Leonardo Oliveira, 14 pontos e 2 assistências. E em São José do Rio Preto, no Centro Regional de Eventos, o Corinthians se reabilitou e venceu fora de casa por 89-74 o American Nipsmel. Os destaques da vitória do Timão foram Guilherme Giovannoni, 23 pontos, 9 rebotes e 1 assistência, e Kyle Fuller, com 19 pontos, 3 rebotes e 1 bola recuperada. E os destaques do time da casa foram David Brito, 17 pontos, 2 rebotes, 3 bolas recuperadas e 1 assistência, e Radamés, 13 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Campeonato Paulista Na última quinta-feira à noite foram 2 partidas em Franca, no ginásio do Pedrocão. O SESI Franca Basquete atropelou por 106-85 o Corinthians. Os destaques do time da casa foram David Jackson, 23 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Lucas Dias, 17 pontos, 2 rebotes, 4 assistências e 2 bolas recuperadas. E Lucas Cipollini, com 12 pontos, 3 rebotes, 2 assistências e 2 bolas recuperadas. E os destaques do timão foram Kyle Fuller, com 18 pontos, 1 rebote e 1 assistência, e Ricardo Fischer, com 18 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. E em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, o paulistano Corpore venceu o clássico fora de casa por 77-66, o Mogi das Cruzes Elbor. Os destaques do time da capital foram Guilherme Rubner, com 16 pontos e 7 rebotes, e Léo Mendel, com 12 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. E os destaques do time da casa foram JP Batista, 17 pontos, 9 rebotes, 3 bolas recuperadas e 1 assistência, e Gui Deodato, com 17 pontos, 5 assistências e 4 rebotes. Na última quarta-feira à noite foram 2 partidas. Em São José dos Campos, no ginásio Lineu de Moura, o Esporte Clube Pinheiros venceu fora de casa por 87-78 o São José Basquetebol. Os destaques do time da capital foram Bennett, com 21 pontos, 5 assistências e 3 rebotes, Betinho Duarte, 17 pontos, 4 rebotes e 1 assistência, e Christopher Ware, com 14 pontos. E os destaques do time da casa foram Schneider, com 17 pontos, 4 assistências e 1 rebote, e Douglas Nunes, 12 pontos, 6 rebotes e 2 bolas recuperadas. E em Bauru, no ginásio Panela de Pressão, o Send Bauru Basquete venceu em casa por 81-66 a Liga Sorocabana. Os destaques do time da casa foram Jefferson William, 24 pontos, 11 rebotes duplo-duplo e 1 assistência, e Enzo Ruiz, com 19 pontos, 4 assistências e 1 rebote. E os destaques do time sorocabano foram Nestor Ferreira, 18 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, e Evans Zambriski, com 26 pontos e 3 rebotes. Basquete masculino, Campeonato Paulista